Olá, Deus abençoe a sua vida em mais um momento que nós temos a oportunidade de compartilharmos a palavra do Pai, que nós temos a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. Verdadeiramente, somente a palavra do nosso Deus é uma palavra que traz paz ao coração, que traz consolo, que traz conselho, que traz direção, sabedoria. Quantas vezes em nossas vidas nós buscamos uma palavra, um conselho, uma direção para a vida, e o Senhor está aí. A sua palavra está disponível para que possamos buscá-la. Então esse é o convite de Deus para você. Não um convite para que você se torne uma pessoa religiosa, sabe? Uma pessoa dedicada a ritos religiosos. Porque, na verdade, essas são coisas que eu posso fazer de forma exteriormente, mas esses rituais não têm poder para me mudarem por dentro. Somente aquele que sonda mentes e corações pode fazer algo dentro de mim. E se tem uma coisa que acontece muito quando nós começamos a buscar a palavra de Deus, algo que acontece é que nós percebemos que precisa haver uma mudança em nós, amém? Muito da mudança que eu espero aqui fora, ela parte de mim, ela parte de uma decisão, de algo que precisa acontecer aqui dentro. Até mesmo quando nós vamos orar por uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está enferma, com problema de uma doença, hospitalizada, seja uma doença causada por acidente, seja algo que já acompanha a pessoa de forma congênita ali, não, de qualquer forma. Quando eu vou orar por essa pessoa, eu preciso levar a mente dessa pessoa a um lugar de fé. Eu preciso levar a mente dessa pessoa a um lugar onde Deus possa se comunicar com ela, onde Ele possa gerar essa fé genuína, porque ela está inclinada ao conselho dEle. E naquele momento, quando ela escolhe acreditar, quando a fé é gerada, o poder de Deus então vem, e a pessoa é curada, é liberta, sai daquele leito de morte, sai daquele leito de hospital. Quantas experiências, quantos testemunhos nós temos nesse sentido, não é? De orarmos por pessoas que a medicina havia desenganado. Que para o homem, para os recursos humanos, já haviam se esgotado as possibilidades. Mas quando entra a fé sobrenatural, que a ciência não explica, que a medicina não explica, que o homem não explica, que o homem não consegue ver, quando a fé entra em ação, a pessoa chama a existência aquilo que não é como se fosse. E ela então é tocada, ela é alcançada pelo poder de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, que não volta vazia. E nós temos falado nos cultos, nas reuniões esses dias, acerca da vigilância. É uma palavra de alerta para os nossos corações. Queridos, você que professa a fé em Cristo Jesus, você não é desse mundo, verdade. Você não é desse mundo, mas você está nesse mundo. Estar é diferente de pertencer, de ser. Eu posso estar num lugar e não pertencer àquele lugar, não ser daquele lugar. Por exemplo, eu vou num mercado. Eu não pertenço àquele lugar, eu estou naquele lugar de passagem.
Então eu vou lá, compro as minhas coisas, o que eu preciso, e vou para minha casa, um lugar que eu pertenço. Ali é o meu lugar, é o meu ambiente. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse ambiente. Porém, estamos nele e vamos estar nele até o dia que finalmente formos... nós vamos ser exaltados, né? Nós vamos ser promovidos à pátria celestial. O crente não morre, né? O crente é promovido. Então, quando nós formos promovidos, aí é outra história. Mas até lá nós vamos estar aqui. E estando aqui, existe uma realidade nesse mundo espiritual, natural, física. Existem engrenagens que funcionam nesse mundo. Existe um tipo de mentalidade. Então a Bíblia chega a me dizer que o Deus, com D minúsculo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, isso implica em entendermos que existe uma cegueira que o Deus desse século implanta naqueles que são dele. Ora, e quem são dele? Quais são as pessoas que são dele? As pessoas que vivem apenas para esse mundo, as pessoas que andam como se não houvesse um amanhã, uma eternidade, as pessoas que andam como se não houvesse um Deus. Então, sim, essas pessoas têm a mentalidade do Deus com D minúsculo desse século e o servem, o obedecem, quer elas creiam, quer não nisso. Sempre haverá um governo sobre o homem. O homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Então, isso me leva a compreender que eu sendo um espírito, o espírito é mais importante, ele é mais forte, ele é predominante na vida de um homem. E para onde o meu espírito se inclina, para ali eu estarei. Então veja só, você não é do mundo, mas você está no mundo. Você não pertence ao mundo, mas você está no mundo. E estando no mundo, você vai fazer uso do mundo, você vai se relacionar, você vai viver os seus dias de forma social no mundo, com pessoas que são do mundo, que vivem dentro da mentalidade do cosmos. Você consegue entender isso? Então, Jesus já sabia disso. O povo de Israel sempre foi um povo odiado, perseguido. Porque embora este povo estivesse e está aqui, eles não são daqui, eles são o povo escolhido de Deus. E existe uma perseguição sobre eles. E nós, que somos os gentios enxertados na videira, também hoje, de igual forma, de igual modo, somos perseguidos. Mesma coisa. Então, eu preciso entender o meu lugar nesse tempo. Jesus chegou a dizer em João, o mundo odeia vocês, porque antes odiou a mim. Então existe sim um ódio, existe uma perseguição. E eu preciso urgentemente parar de romantizar as pessoas, os comportamentos humanos, romantizando o mundo e pensando que dali sairá algo bom para a minha vida. Porque não sairá, queridos, não sairá. Então,
aqui em Mateus capítulo 10, Jesus nessa ocasião envia os 12 discípulos para que eles ministrassem neste momento aqui, era propósito de Deus aqui, que eles ministrassem para as ovelhas perdidas de Israel. Ainda não era momento para que a palavra, o evangelho, as boas novas fossem estendidas aos gentios. Posteriormente, foi estendido, por isso eu e você estamos aqui crendo hoje. Foi estendido a nós. Mas nessa ocasião aqui, e eu ouso dizer que essa palavra é muito atual, e nós precisamos ficar alertas. Nós não podemos, como eu dizia para uma pessoa esses dias, vivermos dentro de uma bolha, como se nós não estivéssemos nesse mundo. Então, você entendeu? Eu estar é diferente de eu pertencer. Por exemplo, a moça está lá, ela está namorando um rapaz, ela não pertence àquele rapaz. Por quê? Porque não foi ainda firmado um pacto, uma aliança de casamento, uma aliança de matrimônio. Ela não pertence a ele, ela está com ele. Tanto que a pessoa namora, conhece, não dá certo, ela termina o namoro, ela vai lá, namora com uma outra pessoa, até que ela entenda que é aquela pessoa que ela irá dividir o restante dos dias dela. Então, ela está com aquele rapaz, mas ela não pertence a ele. Quando ele a toma em matrimônio, em casamento, numa aliança, para que todos vejam, a Bíblia nos diz que a partir daquele momento, um pertence ao outro. Você entende isso? Então, nós não podemos andar aqui como se nós estivéssemos numa bolha e assim, completamente fora daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu preciso saber o que está acontecendo ao meu redor. Até porque Deus quer me usar como um agente ativo na sociedade. Deus vai usar quem, queridos, para trazer justiça para a terra? O ímpio? O ímpio ama a iniquidade. O ímpio ama a injustiça. Então é claro que ele não será um agente de justiça na terra. Quem serão os agentes de justiça? Os que servem a um Deus justo, cuja base do trono é justiça e juízo. Então Deus, ele precisa nos usar como agentes de salvação e, sobretudo, nesse tempo, como agentes de justiça, para trazermos a justiça de Deus para a terra, clamarmos pela justiça e trazermos e sermos agentes, ou seja, nós vamos ser engrenagens as quais Deus vai usar para que a justiça ocorra na sociedade. Mas se eu nem sei o que está ocorrendo na sociedade, como que eu vou ser uma agente? Então, nós precisamos sair dessa bolha. Como eu dizia para essa pessoa, uma bolha que eu saio da igreja, vou para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a igreja. Então eu vivo nesse mundinho e já não sei mais o que está acontecendo ao meu redor. E eu começo a ficar sujeita a cair em tantas situações, porque eu penso assim, bom, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, eu vou numa igreja, eu dou meu dízimo, a minha oferta, então Deus tem a obrigação de me proteger, os anjos estão aqui, né? Aleluia. Não é assim, queridos. Eu vou te provar que não é assim, porque a Bíblia está dizendo, Jesus disse aqui. Então, os discípulos, eles iriam estar sendo enviados, como nós somos enviados, eu e você, todos os dias, e em meio à sociedade, no seio da sociedade, para trazerem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor, ele vai dando várias diretrizes, várias direções, que eu não vou entrar nisso aqui, porque seria, creio eu, uma palavra específica nesse sentido aqui,
para uma vida com propósito de evangelismo, para ganhar almas, mas se você quiser, você depois lê aí na tua casa o contexto de Mateus 10. Leia, medite, peça para o Espírito Santo te dar sabedoria em cima dessa palavra, que ele revele a raiz dessa palavra, o espírito dessa palavra, não apenas a letra, né? Eu apenas decorar versículos. A vida que há naquela palavra para mim naquele momento. Então, Jesus ele vai dando diretrizes, direções, e chega ali no versículo 16 de Mateus 10, ele fala uma coisa muito interessante, e aqui foi o próprio Jesus falando, não foi um profeta, não aqui desmerecendo, óbvio, os profetas, os homens e mulheres de Deus, não, mas não foi Moisés, não foi Abacuque, não foi Isaías, Jeremias, não foi o rei Davi, não foram eles. Foi o próprio Jesus falando. E ele fala aqui no versículo 16: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, ele então começa a dar a direção. Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O problema é que hoje as ovelhas do Senhor estão sendo astutas com as próprias ovelhas do aprisco do Senhor. Mas a Bíblia não está me dizendo isso. Eu estou indo ao meio de lobos, eu vivo em meio a lobos. E o Espírito Santo, ele quer me dar sabedoria e discernimento em todas as coisas. Sabedoria e discernimento para saber com quem eu devo me aliançar, com quem eu devo entrar em sociedades, em amizades profundas, sabe? Coisas essas que o cristão, por andar dentro dessa bolha e por não entender que ele precisa ser astuto como a serpente, que ele precisa ter uma visão daquilo que acontece ao seu redor. Muitas vezes o cristão está sendo lesado, ele está sendo prejudicado. Mas o Senhor quer nos dar direcionamento para a nossa vida. E eu também preciso ser sem malícia como as pombas. Eu preciso escolher ter um coração puro, no sentido qual? Que eu estou servindo a Deus, e se pessoas, situações estão tentando me prejudicar, eu vou ser sem malícia, então. Quer dizer, eu não vou querer eu prejudicar antes, né? Porque eu vou falar assim, ninguém faz nada contra mim. Essa pessoa quer me prejudicar, eu vou prejudicar primeiro. Se ela quer puxar meu tapete, eu vou puxar primeiro. Não é isso que o Senhor está dizendo. Você precisa ser astuto, você precisa observar o que está acontecendo ao seu redor, cuidar aquilo que sai da sua boca, aquilo que a tua língua tem proferido, aquilo que até os seus ouvidos têm ouvido, com quem você tem compactuado. Você tem compactuado de fofocas em teu local de trabalho, confiando em alguém que aquela pessoa vai guardar ali o que vocês conversaram, só para amanhã ela poder usar contra você aquilo, até porque você já está errado de fazer isso, e ela vai usar contra você para derrubar você. Tantos cristãos sendo lesados, porque eles não estão entendendo, eles não estão saindo da bolinha deles. Eles estão falando assim, Deus tem obrigação de me proteger. Só que o Senhor Jesus disse, olha, observem, vocês são ovelhas. Inclusive, aqui em João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quer dizer, se eu sou ovelha, eu preciso aprender a ouvir a voz do meu pastor, que é o Senhor Jesus. Elas me ouvem, elas reconhecem minha voz e elas me seguem.
Então eu pedir essas orientações, estar na dependência do Senhor, é proteção para a minha vida, é proteção para a tua vida. Olha para a tua vida hoje, quantas coisas aconteceram com você. Aqui eu não estou dizendo para você desenterrar o passado, se lamentar pelo passado. Não, observe bem. Dá só uma olhadinha. Quantas situações você se colocou e viveu por falta de ouvir a voz do teu pastor, e quando você viu, você estava no meio de lobos achando que eram ovelhas, você estava no meio de lobos que estavam prontos a te devorar, mas você romantizando, dizendo assim: ah, eu sou uma pessoa tão boa, não tem por que as pessoas não gostarem de mim. Queridos, as pessoas odiaram a Jesus. Olha para mim e me diga, por que eles odiavam a Jesus? Porque Jesus reprovava as obras dele, até hoje é assim. Porque o Senhor não compactuava, não os bajulava. O Senhor não era um par com aquelas mentes, porque nós somos atraídos por aquilo que é igual a nós. Então o Senhor Jesus, por qual motivo ele foi odiado? Simplesmente porque ele não amava a injustiça como aquelas pessoas, porque ele não amava a iniquidade como aquelas pessoas, porque aquelas pessoas queriam matar, roubar e destruir. O Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Eles o odiavam o próprio Senhor da glória, que é puro amor. Agora imagine eu e você cheios de defeitos. Já é motivo para as pessoas nos odiarem, de graça. Quem vai nos proteger? Quem vai nos guiar? Quem vai nos mostrar? O Senhor, mas eu preciso ser astuta no Espírito. Amém? Esta palavra que eu queria deixar para você. Provérbios 3, o Senhor fala algo muito maravilhoso. Inclusive, essa palavra foi falada para mim, pregada para mim num contexto onde eu não queria saber nada com a palavra do Senhor. Mas eu tive uma amiga na escola, no 3º ano do ensino médio, que foi ousada o suficiente para falar a palavra de Deus para mim, embora eu não quisesse saber nada da palavra. Ela plantou uma sementinha lá atrás. E hoje eu perdi o contato com essa pessoa faz muitos anos, mal sabe ela o que aquilo pôde causar no meu coração. Então não desmereça a palavra de Deus que sai da tua boca. Ela não vai voltar para Deus vazia, são sementes plantadas, amém? Então aqui no Provérbios 3:5, olha que tremendo que fala a palavra. Confie no Senhor de todo o seu coração, tá? Então confie no Senhor, é nele, na palavra dele. Nem em você mesmo você pode confiar. Porque quando você menos esperar, você vai trair a si mesmo. Porque a mentalidade da carne, a emoção da alma nos engana. Por isso que a inclinação para o espírito é vida e paz, mas a inclinação da carne é morte. Então eu preciso escolher. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, o problema é quando nós começamos a nos apoiar no nosso próprio entendimento, a gente começa a entrar em apuros, hein? A gente começa a ter problema. Pode acreditar nisso aí. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tudo que está torto endireitará. Amém? Entenda, nesse tempo, o que tem ocorrido ao teu redor, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu local de trabalho, dentro da tua igreja. Não é para você vasculhar a vida das pessoas, mas você precisa estar antenado. No sentido da igreja, tá? Eu digo que, em que sentido Deus está movendo o corpo de Cristo para que você acompanhe o corpo como membro do corpo. Aqui não estou dizendo para você observar a igreja, começar a observar a vida dos irmãos, a vida dos pastores, né? Vasculhar, bisbilhotar, fofocar.
ver defeito, ver pecado. Não é disso que eu estou dizendo. Até porque, queridos, nós não temos mais tempo para isso. Enquanto você está olhando a vida do teu irmão, você está deixando de ver a tua, que tem muita coisa para ser mudada. Então não é esse o caso mais. O caso é você observar o que está acontecendo na igreja, ao teu redor, entender o teu papel, para que lado o Espírito Santo está tentando te movimentar para que você seja uma engrenagem dentro do corpo de Cristo, um membro que funciona, entrando no teu chamado, entrando no teu propósito, tá? É nesse sentido. Família é a mesma coisa. O que Deus está esperando de você? Às vezes, sabe, o familiar, ele está cobrando tanto do outro, e às vezes o familiar, ele está sendo espelho do outro. Sabe, aqui eu não estou justificando o pecado de ninguém, mas é tanto cobrado do outro, sendo que nós temos muito para mudarmos. Absolutamente, nós estamos prontos, de forma alguma. Jamais. Então, o Senhor quer mover você como família para caminhar ali dentro desse propósito, para que todos cresçam, para que todos caminhem em vitória, experimentando a graça de Deus, a glória de Deus. No teu local de trabalho, mesma coisa. Aquele meu colega de trabalho não colabora comigo, fica tudo para que eu faça. E aí nem você está fazendo porque você está tão chateado porque o outro não faz. Então faça você a sua parte, e fazendo assim, o Espírito Santo vai te dando graça. Daqui a pouco você está até cobrindo o teu colega e ele está sendo despertado nisso. Deus quer te usar na sociedade como uma voz. Salvação vai muito além de você pegar uma Bíblia e sair por aí falando Mateus, Marcos, Lucas, João. É no dia a dia você viver a vida diária com as pessoas, sendo um ser humano e trazendo a divindade dos céus para a terra, não a tua santidade, a santidade do alto, ensinando as pessoas a confiarem em Deus. Então, queridos, perceba que nós somos ovelhas, devemos ouvir a voz do nosso pastor, devemos entender no meio de quem estamos, onde Deus está nos levando, para que sejamos astutos como as serpentes, porém sem malícia como as pombas. Que o Espírito Santo te traga muito mais consciência e discernimento acerca dessa palavra. Eu quero orar por você. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, Senhor. Que o Senhor mesmo, Espírito de Deus, a confirme. Traga muito mais discernimento ao nosso coração, para que não andemos nessa terra sem percebermos as coisas que acontecem ao nosso redor. Que essa bolha seja estourada nesse dia e que possamos estar dentro desses ambientes, embora não sejamos dele, embora estejamos no mundo, mas não pertençamos ao mundo, mas por estarmos aqui, que possamos ser agentes teus nessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau.